Então, agora a gente vai fechar os olhos. Tranquilizar nossos corações. Pensar no menino Jesus. E pedir a Papai do Céu que nos dê serenidade para ter compreensão dessas palavras que serão proferidas, que nós consigamos absorver essas palavras, colocá-las no nosso dia a dia, de repente não de uma vez só, mas conseguir refletir para conseguir essa mudança, essa coragem de seguir em frente, de se melhorar, crescer espiritualmente, moralmente. Que a Raíssa faça uma boa leitura, que a Flávia alcance o que ela quer nos passar, que ela seja muito bem intuída. E peçamos a Deus também proteção e saúde para as pessoas que estão adoentadas em hospitais ou em casa, sofrendo das doenças físicas e lutando para melhorar, pelo menos no campo físico. Que assim seja. Coragem para mudar. Muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. É comum que se copiem modelos do mundo, que entusiasmam por pouco tempo, sem que se analisem as consequências que esses modos comportamentais podem acarretar. Não se tem dado devida importância ao crescimento e ao progresso individual dos seres. Alguns creem que os próprios equívocos são menores do que os erros dos outros. Outros supõem que, embora o tempo passe para todos, não passará do mesmo modo para eles. Iludem-se no sentido de que a severidade das leis da consciência atingirá somente os outros. Embriagados pelo orgulho e pelo egoísmo, deixam-se levar pelos desvarios da multidão sem refletir a respeito do que é necessário realmente buscar-se. É chegado o momento em que nós, espíritos em estágio de progresso na Terra, devemos procurar superar de forma verdadeira o disfarçado egoísmo, em busca da inadiável renovação. Provocados pela perversidade que campeia, hajamos em silêncio por meio da oração que nos resguarda a tranquilidade. Gastemos nossas energias excedentes na atividade fraternal e voltada à verdadeira caridade. Cultivemos a paciência e aguardemos a bênção do tempo que tudo vence. Prossigamos no compromisso abraçado, sem desânimo, sem vãs ilusões, confiando sempre no valor do bem. É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais, nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel, passados os primeiros momentos. Aprendamos a controlar nossas más inclinações e lograremos vencer se perseverarmos no bom combate. Convertamos sombras em luz. Modifiquemos hábitos danosos em qualquer área da existência, começando por aqueles que parecem mais fáceis de serem derrotados. Sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem, por mais insignificante que nosso ato possa parecer. Geremos um momento útil, aproveitemo-lo. Não nos cabe aguardar pelas realizações grandiosas, e tampouco podemos esperar glorificação pelos nossos acertos. O maior reconhecimento que se pode ter por fazer o que é certo é a consciência tranquila. Toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício, enquanto toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalhemos nossa própria intimidade, vencendo limites e obstáculos impostos, muitas vezes por nós mesmos. Valorizemos nossas conquistas sem nos deixarmos embevecer e iludir por nossas vitórias. Há muitas paisagens ainda a percorrer e muitos caminhos a trilhar. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que almejamos. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Mensagem de Joana de Ângeles através do médium Divaldo Franco.
Não. Agora funcionou. Boa tarde a quem nos assiste. Problemas técnicos. Depois dessa leitura, né, então, não precisa nem mais palestra, porque ali já diz tudo o que eu propus hoje trazer para vocês. Então, a palestra hoje é Coragem de Mudar. Mudanças. Pelo menos alguma vez na nossa vida a gente vai passar por algumas mudanças. Querendo ou não. Às vezes umas a gente projeta, planeja, outras são, às vezes, impostas. E todo mundo aqui já passou por alguma. Já mudou de casa, já mudou de trabalho, terminou um relacionamento, começou outro. Foi morar em outra cidade, outro estado, outro país. Várias mudanças acontecem na nossa vida, às vezes várias até no mesmo dia. Só que, independente de qualquer uma mudança que a gente vai passar, a gente vai ter que ter presente que a gente vai ter dois sentimentos envolvidos, que é a coragem e o medo. Não tem como passar por nenhuma mudança se a gente não tiver coragem para enfrentar, mas o medo para nos alertar. Então, a mudança, ela é necessária e a coragem, ela é o quê? Ela nos impulsiona, ela nos dá o impulso, ela nos faz ter a atitude de acontecer, de fazer com que a gente realmente realize essa mudança. O medo, ele já vem para quê? Para a gente pensar, procurar o melhor caminho para essa mudança. Ele vem como um alerta. Então, toda mudança ela vai requerer coragem. Mas essa coragem vem do quê? Da vontade de melhorar. Ninguém hoje vai pensar, eu vou mudar de trabalho para um trabalho pior. Vai querer ir para algo melhor. Então, a vontade, a coragem da mudança, ela vai fazer o quê? Vai fazer você sempre buscar o melhor, vontade de melhorar. E isso a gente consegue o quê? Com a nossa força, com a nossa fé. Acreditando em nós mesmos, que a gente pode fazer isso. O medo, então, ele vai fazer o quê? Ele vai nos fazer uma ansiedade do novo, porque você vai pensar, você vai refletir. E aí você vai... O sentimento do medo, ele vai vir como um certo freio. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que os outros vão me julgar pelo que eu vou fazer? E, às vezes, até pela decepção, porque a gente faz alguma coisa e pode dar errado. Nem tudo é 100%. Né? A coragem, por um lado, ela é toda bonita, ela é louvada, almejada. Todo mundo acha bonito as pessoas que têm coragem de fazer alguma mudança. Perante os outros, a gente é visto como o corajoso, conseguiu, foi lá e fez. Só que os sentimentos que essa mudança envolve... é de cada um, é como cada um vai enfrentar esse momento. Né? Com determinação. Você vai ter que se determinar a querer mudar. O medo, então, como eu já falei, ele vem como uma ponderação frente às mudanças da nossa vida. Ele vai nos fazer pensar, ele vai abrir os olhos, vai fazer você ponderar se vale a pena, se não vale a pena, se aquilo vai dar certo, se não vai dar certo. Você vai calcular as consequências daquilo que você vai fazer. Quando eu coloco estagnação, porque eu penso assim, sem a coragem você não faz nada. O medo também pode bloquear. Mas sem a coragem, sem a iniciativa, sem a atitude, você não faz nada. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não ter a coragem. Ter a coragem. Buscar, enfrentar. Ter o medo como aliado, fazendo com que ele ajude a buscar essa mudança. Porque o medo, como eu falei, ele vai fazer pensar, então ele vai tornar consciente essa mudança. Se vai valer a pena, se não vai valer a pena. O que eu vou perder com isso, o que eu vou ganhar com isso. E isso eu falo em todos os âmbitos, seja profissional, pessoal, num relacionamento, em tudo. Então, sempre tentar ponderar, tornar consciente o que essa mudança vai trazer para a tua vida. E, claro, sempre tentando buscar essa mudança para o melhor, né? Então, coragem e medo. O bom sempre no processo de mudança é que você consiga seguir com o medo e a coragem juntas, não separadas. Porque, assim, você vai ter o caminho que você vai seguir, se você ponderar só um deles. Se a gente se preocupar somente dando importância para um deles,
a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade de dar certo, de fazer algo acontecer, ou impedindo também um melhor resultado. Então, sempre tentar ponderar, fazer o equilíbrio entre os dois. Essa seria a melhor posição. Quando a gente fala em coragem de mudar, não tem como não falar do medo, porque é um sentimento que vai vir junto. Todo o receio de uma mudança, ela expressa nesse sentimento. Então, o segredo é, tenha coragem, mas escute o que o medo tem a dizer. Porque a coragem, ela é a força, ela é o que vai te fazer acontecer, vai impulsionar, vai ser atitude. E o medo, ela é a consciência, então ela é anterior à coragem. Antes de você ter a coragem de fazer, você vai sentir o medo. Para pensar, para ponderar, para ver o que aquilo ali vai ocasionar na tua vida. A gente não pode ver o medo como um impedimento, mas como um alerta. Tentar fazer do medo um amigo. Porque ele não vai tomar as decisões por nós, mas ele vai nos ajudar a ver o que é bom, o que não é, o que pode dar certo, o que pode não dar. Aí, quando a gente pensa em mudança, a gente pensa assim, mas será que eu estou preparado para mudar? Será que eu estou preparado para enfrentar o que a mudança vai trazer? Então, assim, eu penso que o primeiro passo, então, aqui é até uma frase que eu achei na internet, e que eu achei que ela repercute bem isso, que o primeiro passo para a mudança é a aceitação. Uma vez que você aceite a si mesmo, abre a porta para a mudança. Isso é tudo o que você tem que fazer. Mudança não é algo que você faz, é algo que você permite. Será que a gente está permitindo a mudança? Será que a gente se conhece mesmo para saber o que realmente a gente quer da nossa vida? Será que cada um sabe o que vai ser melhor, ou o que quer de melhor, seja no trabalho, no relacionamento, na sua vida íntima? Porque como é algo que a gente se permite, para a gente permitir algo na nossa vida, a gente tem que ter consciência disso. Principalmente ter consciência de nós mesmos. Consciência do que a gente é, do que a gente sabe. Consciência também das nossas relações, para saber o que isso pode repercutir dentro da família ou dentro do trabalho. E aí a gente pode pensar assim, o que eu posso fazer para mudar? Né? Então, eu sei que muitos comportamentos meus precisam ser mudados, mas eu não sei o que fazer. Então, o primeiro passo é se conhecer. Aqui no CEU a gente tem a oportunidade, através dos cursos, das palestras, de todo o conhecimento que é passado para nós aqui, para a gente se conhecer um pouquinho, basta querer. Né? Então, a partir desse momento que a gente se conhece, que a gente sabe o seu verdadeiro eu, a gente consegue entender o que eu preciso mudar. Quais são os meus sentimentos, quais são as minhas habilidades, as minhas inabilidades que eu preciso adequar. O que eu preciso trabalhar em mim para que aconteça uma mudança. É somente através do nosso conhecimento, através de se conhecer, que é o primeiro passo. E no momento que a gente se conhece, a gente se aceita. Então, só vai acontecer a aceitação quando você se conhecer. Quando você conseguir aceitar realmente a pessoa que você é. Depois da gente se aceitar, qual seria o próximo passo? Perdoar. Mas perdoar primeiro a quem? A nós mesmos. Pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Né? Perdoar aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta na gente. E depois respeitar. Eu falo respeitar não só a nós, mas como aos outros também. Porque a gente tem que respeitar e perdoar os outros. Começando principalmente por quem está mais perto da gente. Família, né? Os filhos, os pais, companheiro. E quando a gente sentir essa mudança interior, e a gente conseguir colocar ela em prática, é que a gente vai conseguir botar em prática a lei da aceitação e do perdão. Aí pode ser assim, muitas pessoas falam assim, mas é fácil falar de aceitar, de perdoar, mas fulano me magoou, mas fulano fez alguma coisa para mim. Eu posso dizer assim, que após eu me conhecer, estou falando de mim agora, depois que eu entrei para essa casa, que eu me conheci, eu pude perceber que todas as coisas que
eu guardava, principalmente as mágoas, faziam mal para mim, não para quem me magoava. Então, quando você receber algo, o problema não é seu, é da outra pessoa. Se alguém me magoou, o problema é dela. Agora, o que essa mágoa vai causar em mim, e assim é problema meu. O que eu fiz com ela? Cabe a mim aceitar ou não? E isso é uma questão de mudança do quê? Uma mudança a partir do conhecimento. Então, se eu me conheço, eu vou mudar esse comportamento. Eu já não vou deixar mais com que as coisas me afetem como me afetavam antes. E isso é uma mudança íntima. Quando você consegue aceitar a sua forma de ser, entender a sua forma de lidar com tudo que acontece na tua vida, aceitar isso, perdoar e tentar fazer a mudança. Seja num relacionamento, seja num trabalho, seja com a relação com as pessoas. Você vai ver que, às vezes, as coisas que antes pareciam enormes, que você fazia um monstro daquilo, não é tudo aquilo. Mas você permitiu que aquilo acontecesse assim. Você permitiu que, às vezes, as coisas que acontecem na vida se tornem muito maiores do que elas realmente são. Só que você só vai conseguir mudar isso a partir do momento que você se conhece. E outra questão que, às vezes, assim, as pessoas fazem alguma coisa para você, aí você se magoa, você se ofende. Mas será que você não contribuiu para isso? Será que a culpa, às vezes, é somente da outra pessoa? Provavelmente não. Acho que no momento que acontece alguma coisa, todo mundo tem uma margem de contribuição para aquilo que aconteceu. Então, poder também pensar sobre aquilo, entender e respeitar o momento da outra pessoa. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo está num processo de mudança, de se conhecer. Alguns mais conscientes, outros não. Mas cabe a cada um o seu momento. Então, também respeitar o momento da outra pessoa, do que ela está passando, né, do que ela pode também estar sofrendo com alguma coisa, né? E se a gente está junto de alguém, seja de um companheiro, amigos, pais e filhos, não é por acaso. Com certeza a gente está naquela família para evoluir com ela, para aprender, para ensinar. Então a gente sempre tem que analisar tudo isso. Então o passo seria aceitar, perdoar, amar, e aí sim a gente vai ver a mudança que a gente quer ver acontecer. Mas será que a gente está preparado para mudar? Eu vou ler uma história, aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Conta-se que a ave mais longeva é uma águia americana capaz de viver 70 anos. Mas para chegar lá, aos 40 anos, ela tem que tomar uma série de difíceis providências. Nessa idade, ela está com as unhas compridas e flexíveis e não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. As asas estão apontadas contra o peito, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas, e voar se torna difícil. Para não morrer, a águia deve passar por uma dolorosa renovação que demora 5 meses. Esse processo consiste em preparar um refúgio na montanha, de onde ela não necessite sair. Lá, a águia bate com o bico na pedra até arrancá-lo. Então, espera nascer um bico novo, com o qual arranca suas unhas. Quando surgem as novas unhas, ela as usa para arrancar as velhas penas. Após meses em jejum, nesse doloroso processo, a águia está pronta para viver mais 30 anos. Esse exemplo da águia mostra que a sobrevivência é o prêmio pela superação da autopiedade, pela disposição de enfrentar o sofrimento. É necessária para nos livrarmos do que atrapalha, dos velhos hábitos, das lembranças, das tradições. O medo pode prejudicar nosso futuro, não pela ausência das possibilidades, mas pela falta de coragem para romper com o passado. Quantas e quantas vezes a gente não se vitimiza, se faz de coitadinho, ao invés de enfrentar uma mudança? Se a águia tivesse resolvido parar ali nos 40 anos, ela teria morrido. Ela teve um processo de 5 meses de sofrimento, não foi fácil. Para quê? Para depois viver mais 30 anos.
a gente tem que pensar que a cada mudança que a gente faz na nossa vida é um processo. Toda mudança vai gerar um sofrimento. Por mais que você busque essa melhora, essa mudança para o melhor. Eu quero mudar de cidade. Ok, eu vou pelo trabalho. Mas esse processo vai gerar um sofrimento. Você vai deixar pessoas que você gostou, que você gosta, que você ama. Você vai ter que fazer novas amizades. Você vai ter que se adaptar ao novo local. No fim de um relacionamento, você vai ter que deixar para trás todo um passado, tudo que você construiu, recomeçar do zero. Daqui a pouco você vai perder amizades, vai perder contato com pessoas. Então, é um processo. A mudança é um processo. Mas a coragem que você vai ter para fazer isso, o enfrentamento disso. Às vezes, as mudanças, como eu falei, elas podem ser conscientes. Eu decidi sair do meu emprego, eu decidi tal coisa, mas às vezes as mudanças vêm meio que impostas. Eu saí do emprego, mas às vezes saem da gente, né? Tiram a gente do emprego. E aí? Você não foi avisada sobre isso, você não foi preparada para isso. Como que você faz? Esse processo vai gerar mais desconforto, talvez mais problemas, às vezes problemas físicos. Eu posso falar que eu já passei por várias mudanças em vários sentidos da minha vida. E hoje, preparando a palestra, cada pouco vinha alguma coisa, e a gente acaba vindo milhões de ideias daquilo que tu preparas, você não fala nada daquilo, mas surgem outras. E aí eu estava pensando assim nas minhas mudanças, em tudo que eu passei, e às vezes até eu comentei já às vezes com uma amiga que assim, parece que nessa vida eu já vivi várias vidas, porque eu já passei por tanta coisa que parece que isso já não me pertence mais. Então, são mudanças que a gente vai passando, só que muitas mudanças me trouxeram problemas, eu digo problemas físicos, assim, doenças. Às vezes a gente quer muito uma mudança, mas a gente não está preparado para isso. Por exemplo, eu quis muito mesmo ter filhos. Quando eu tive minha filha, 1 ano após, eu tive depressão pós-parto, que foi diagnosticada. Mas aí eu ficava pensando assim, como que algo que eu quis tanto, que mudou totalmente a minha vida, pode estar me fazendo sofrer? Mas são mudanças na minha vida. Talvez eu não estivesse preparada, não para não ter ela, mas no restante, para lidar com todo o resto. Né? Eu também passei por mudanças de cidade, por mudança de deixar amigos, fazer novas amizades. Quando você começa a enfrentar o mercado de trabalho, você se forma, você quer trabalhar, tem 1000 sonhos, aí eles não dão certo. Então, a gente passa por mudança o tempo todo na nossa vida. Só que como que a gente enfrenta eles é o que vai fazer a diferença. Hoje eu posso dizer que a partir do conhecimento que a gente teve aqui na casa, com a descoberta de cada um aqui, hoje eu posso dizer que eu estou muito mais tranquila pelas mudanças que eu enfrentei e que eu estou enfrentando na minha vida. Por quê? Porque eu estou vendo com outros olhos. Eu estou conseguindo analisar e ponderar tudo que eu posso fazer na minha vida. Tudo que pode ser trabalhado. Então, quando a gente tem um problema, ele é um problema, ele é o nosso problema. Mas sair dele vai caber a nós, ninguém vai fazer isso por nós. Mas aí você tem que pensar, o que eu quero mudar? O que eu quero fazer diferente para não passar mais por isso? Né? O que eu vou mudar em mim, porque os outros eu não mudo. Eu preciso mudar a mim, não os outros. O que os outros vão fazer em relação a nós é um problema delas, como eu já disse, mas o que isso vai repercutir é uma decisão nossa. Saber o que realmente a gente quer para a nossa vida. E aí, voltando para esse exemplo da águia, quantas vezes a gente se vitimiza, se faz de coitadinho, às vezes porque para os outros ter pena, para os outros cuidar, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. E eu sei disso porque eu já passei por isso. Por muito tempo, eu me deixei levar pelo que os outros falavam, pelo que os outros queriam. Eu vivia a vida dos outros. Agora, eu só pude fazer esse trabalho contrário, de pensar em mim, quando eu me conheci. Porque aí o que os outros faziam, os outros falavam, não me atingia mais. Não era mais prioridade. A prioridade era eu. O que é melhor para mim.
o que é melhor para quem está comigo. É isso que a gente tem que pensar. Trabalhar a mudança que a gente quer a partir do que a gente se conhece. Ter coragem para tomar uma atitude, que às vezes aos olhos dos outros pode parecer uma loucura, ou pode ser louvada, porque muitos vão dizer, nossa, como você foi corajosa, como você conseguiu isso. Mas todo aquele processo, quem passa é a gente, não é ninguém. É bonito para os outros dizer que tem coragem, mas quem passa o processo é cada um. Cada um vai sentir de uma maneira. Cada um vai viver aquilo de acordo com as suas experiências, com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir. Não é fácil. Nenhum processo de mudança é fácil. Todo processo de mudança vai requerer um sofrimento. Mas você sempre vai ter que partir de que quando você buscar uma mudança, você está buscando essa mudança para melhor. Ninguém quer mudar para pior. Então, se você tem aos olhos dos outros, é uma loucura você se mudar de cidade. Não, mas se eu quero mudar, se eu vou mudar, é porque eu tenho um projeto de que algo vai ser melhor. Então, sempre tendo consciência daquilo que a gente quer para fazer a mudança. O processo é inevitável. Agora, se você pensar que você vai sofrer durante o processo e desistir, é uma escolha sua. Cada um vai decidir o que quer fazer da sua vida. A mudança, não está bom o meu emprego, mas eu vou ficando, é uma opção. Agora, se eu tiver a coragem de pedir demissão ou de correr atrás de outro trabalho, aí sim, aí você vai ter a coragem, tomando a atitude de fazer alguma coisa por você. Se não está legal no relacionamento, não está dando certo, você vai ficar empurrando, por quê? Por causa da sociedade, por causa da família. Será que vale a pena? Às vezes essa coragem de mudar, ela só depende de nós. É a gente que precisa tomar a atitude. Decidir o que a gente quer, tomar as rédeas da nossa vida. A partir disso, que a gente vai conseguir definir e delimitar o que você quer, o que você não quer, o que você pode, o que você não pode fazer. Então, é um processo que não é fácil, mas é necessário. Porque sem a mudança a gente não vai evoluir. Você vai ficar estagnado, você não vai fazer nada. Você tem que aprender com todos ao teu redor. Com quem te ajuda, com quem não te ajuda. Tentar sempre buscar. O primeiro passo é se conhecer. A partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue achar a diretriz para dizer para onde eu quero ir. Achar o caminho. Tendo essa coragem da mudança. Então, pensando assim, quais as mudanças que a gente quer para a nossa vida? Queria que hoje vocês, pelo menos, saíssem daqui para essa semana, para a vida, pensando nisso. O que a gente quer? O que eu quero para a minha vida? Que mudança eu quero? Pensando, será que o medo está me impedindo de alguma coisa? O medo? Alguém? Alguma coisa? O que está impedindo que eu faça algumas mudanças na minha vida? Será que eu estou tendo coragem para enfrentar as mudanças que a vida me impõe? Porque às vezes tem algumas que você não quer, passar. Mas será que eu estou tendo coragem para isso? Será que eu estou fortalecida, me conhecendo? Será que tudo isso está acontecendo na minha vida por algum motivo? Às vezes a gente é tão parado que a vida dá um chacoalhão para ver se tu toma rumo. E aí, às vezes, são as mudanças meio que impostas, assim, você vai ter que dar um jeito. Então, eu gostaria assim, que vocês pensassem um pouco essa semana e fizessem essa reflexão na vida de vocês. O que vocês precisam mudar? O que vocês querem mudar? O que o medo está fazendo? Se vocês estão tendo a coragem para tomar algumas atitudes. Porque esse é o processo. Vou encerrar a palestra com a última frase que dizia na leitura. Que eu acho que ela fechou com chave de ouro a leitura e vem dizer que realmente a mudança para melhor ela é urgente. A gente precisa se melhorar, a gente precisa mudar. Mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, que
cada um pense sobre si, que cada um possa refletir sobre a sua vida e decidir a partir de quando e como ela se dará. Cabe a nós decidir qual vai ser o momento da minha mudança, quando que eu vou fazer isso e como. De uma forma consciente, sempre tentando equilibrar o medo com a coragem. Então, só tenho a agradecer para vocês e que todos tenham uma ótima semana. Obrigada. Obrigada, Flávia, pelo ótimo incentivo, né? Vamos correr atrás. E mais alguns avisos, tá? Nós temos bolo para vender na lojinha, tá? R$2 o pedaço, dá para levar para casa, que estão embalados. Aproveitem para tomar um cafezinho depois que voltarem da CEIU. Para quem bebeu hoje, domingo, às vezes as pessoas costumam ingerir bebida alcoólica, a gente pede para que não tome o passe, se pegou fichinha, deixar na cadeira, porque a nossa sala vai ser usada amanhã para os tratamentos e a gente tem uma única sala que é preparada para esse tratamento. E o álcool ele interfere na energia da sala. Então, para não prejudicar as outras pessoas, a gente pede para que vocês deixem para tomar o passe num outro dia. Eu acho que é isso, então. Vamos aguardar a oração final. Vamos pedir ao Papai do Céu que nos intua durante essa semana, que nos esclareça, que nos permita refletir sobre tudo que a gente ouviu hoje, que a gente pense sobre as mudanças que a gente quer para a nossa vida, seja em qual área for, que a gente possa ter a coragem de mudar, que o medo não nos atrapalhe, mas que nos auxilie no reconhecimento das dificuldades e que possamos fazer a mudança que a gente tanto quer. Que o Papai do Céu nos ilumine, nos dê uma ótima semana e que possamos levar esse conhecimento, colocá-lo em prática, sempre buscando o melhor. Mudança sempre para o melhor. Que assim seja.